Antes de falar sobre economia, é importante entender os setores da economia. São basicamente 5 setores que existem. Existe o setor primário, que é composto pela agricultura, pecuária, pesca e extrativismo. O setor secundário, que é o setor industrial de manufatura. Depois vem o comércio, então temos os serviços. Esses são os 4 setores privados. E o 5º setor é o setor público. Para se ter ideia do quanto o trabalho e a economia mudaram no Brasil nos últimos anos, em 1874, 80% dos empregos privados no Brasil eram do setor primário. 7% eram da indústria e outros 13% eram divididos entre comércio e serviços. Naquela época não se tinha essa separação entre comércio e serviços. E foi por volta dessa época que surgiu então a famosa Revolução Industrial. Em 1884, a indústria ela já representava 9,6% dos empregos. Em 1985, anos depois, já era 11,2%. Ou seja, os empregos eles passaram a migrar do setor primário para o setor secundário. Hoje no Brasil, para se ter uma ideia, 45% são serviços, 21% comércio, 13% indústria, 10% agricultura, pecuária e pesca e 8% construção. Os empregos eles estão migrando. Hoje se pode observar uma parcela muito pequena da população empregada ainda no setor primário. Isso tende a cair mais. A indústria também ela já foi mais forte no Brasil. Hoje ela representa apenas 12,8% dos empregos do Brasil. Mas então, para onde que estão migrando os empregos e de que forma? Muito simples. Antigamente, no passado, quase toda a população ela trabalhava no setor primário, ou na agricultura, ou pesca, e etc. Então as pessoas elas passaram depois então a produzir coisas, produziam roupas, casas, e com o passar do tempo foi se criando então outros itens manufaturados, calçados, cadeiras, sofá, e foi se ampliando o setor industrial. Com o passar do tempo, surgiram mais indústrias e assim foram migrando os empregos. Depois veio o comércio e hoje a gente vê a era dos serviços. Para onde está migrando a maior parte dos empregos e para onde deve migrar com os anos e outros tipos de empregos relacionados a esses serviços também devem surgir. O problema é que o Brasil não apenas não se preparou para esse momento, como na realidade ele impediu o próprio desenvolvimento do país. Por exemplo, em meados de 1950, os presidentes brasileiros eles acreditavam que o futuro do Brasil, o futuro do mundo, seriam os caminhões na logística. E que os caminhões, além de serem o futuro, eles também geravam muito mais empregos que as ferrovias. E foi assim que, com leis de incentivo a caminhões e de desincentivo a ferrovias, que a gente se tornou o país com a pior logística e mais cara logística do mundo. E você também já parou para pensar, por que nos filmes você sempre vê num posto de gasolina que não tem o frentista, que a pessoa vai lá e abastece o próprio carro? Porque a resposta é muito simples. A maior parte dos países no mundo não existe realmente o frentista. A pessoa paga no caixa e depois vai encher o próprio carro. Isso porque no Brasil, antigamente, se acreditava que obrigar o posto a ter um frentista geraria mais empregos. Por isso foi criada uma lei que postos de gasolina precisam ter frentista. Mas, economicamente falando, quando um emprego deixa de existir, a economia se autorregula para a criação de outros empregos. No exemplo simplório, no caso, por exemplo, dos frentistas, se os postos eles deixassem de ter frentistas, eles passariam a lucrar mais. Lucrando mais, deixariam mais dinheiro no banco. O banco, com mais dinheiro para emprestar, ele reduziria as taxas. Isso facilitaria, por exemplo, para um antigo frentista pegar um empréstimo no banco, abrir o próprio posto de gasolina, empregar algumas outras pessoas, talvez frentistas, para setores administrativos ou de comércio,
A economia, ela se autorregula, ela sempre se autorregulou e é como a natureza, é um ecossistema, ele vai se autorregulando, não é do dia para a noite que isso acontece. Porém, economicamente falando, ela se autorregula. E o interessante é que as pessoas que antes eram frentistas, elas agora são empresários, têm funções administrativas, empregos com uma capacidade intelectual maior e menos operacionais. E aí eu te pergunto, será mesmo que o Brasil estimula os empregos com esse tipo de lei? Eu aposto que na época a maior parte da população apoiou. E aposto que mesmo hoje em dia a maior parte da população iria ser muito contra tu tirar tal tipo de lei. Iriam dizer que isso tiraria empregos, porém as pessoas não entendem de economia. Entretanto, esse tipo de coisa é muito ruim para nós, é ruim para os nossos empregos, é ruim para a nossa economia e principalmente é ruim para as pessoas que moram no nosso país. E do fundo do meu coração, eu acredito, muitas vezes eu até rezo para que um dia chegue um momento que os governantes passem a olhar para as coisas erradas que existem no nosso país e comecem a fazer o certo. Nós temos um grande potencial, nosso país é um grande exportador de commodities, basta querer resolver os problemas. É preciso analisar os caminhos futuros do nosso país, entender que a gente não deve focar em gerar empregos de setores que deveriam estar reduzindo, mas sim focar em gerar empregos em setores do futuro, em serviços. Focar no futuro realmente. Só dessa forma a gente pode realmente um dia estar no topo do mundo. Eu também queria te pedir um favor. Se você olhou esse vídeo até aqui e gostou dele, eu queria te pedir que você curtisse esse vídeo, dê um curtir, isso me ajuda muito e também ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. E me motiva também, é claro, a criar novos conteúdos. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.